Vamos começar então mais uma videoaula de LibreOffice Calc, onde nessa aula nós vamos aprender uma nova função, um novo comando do Calc, tudo bem? Eu vou pedir para vocês, em primeiro lugar, que assistam o vídeo, tudo bem? Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui para nossa aula. A nossa aula, essa daqui vai ser a nossa aula de número 18. Então esse daqui vai ser a nossa 18ª aula do LibreOffice Calc, ok? Tá? Hoje é dia 24 de 9 de 2020. E agora são 10 horas e 48 minutos, tá? Nessa aula do LibreOffice Calc, nós vamos estar abordando um novo comando, uma nova função, que é o cont, C-O-N-T.c, tá? O que faz esse comando? O que faz essa função? Ele vai contar quantas vezes um determinado texto, uma determinada data ou um determinado número aparece. Então, nesse caso, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma planilha, ok? Eu tenho uma planilha aqui, ó. E, por exemplo, aqui, vamos imaginar que aqui é a célula A, B, ok? Aqui é o B, aqui é o C, D, E, F, G. E aqui é a minha linha 5, por exemplo. Tá. E aqui, por exemplo, na célula A eu tenho X. Aqui na D eu tenho X. E na G eu tenho X. Na B eu tenho Y. C eu tenho Y. E F eu tenho Y. E na E eu tenho a letra Z. Por exemplo, agora é lógico que aqui é fácil você contar quantas vezes a letra aparece. Mas vamos imaginar que eu quero, por exemplo, saber quantas vezes a letra X aparece. Então, como que eu faria isso? Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo, né, no caso cont C, no caso aqui do cont C, cont.c, o que ele faz mesmo? Ele conta quantas vezes um determinado dado ou informação aparece. Ok? Tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero contar quantas vezes o X aparece. Vamos imaginar que eu quero contar quantas vezes o X aparece. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou colocar o sinal de igual. Tudo bem? Aí eu vou escrever cont.c, ok? Vou abrir parênteses. Eu vou verificar da onde? Da célula A5 até a célula G5. Então, eu tenho que passar os endereços. Ó. Vai dar A5 até a G5. Então, eu vou fazer uma contagem da A5 até a G5. Tudo bem? Aí, então aqui eu estou definindo quais são as células que vão participar dessa contagem. Aí eu coloco ponto e vírgula, ok? E aí o que acaba acontecendo? Eu tenho que informar o que é para ele contar. Então eu quero que ele me conte quantas vezes o X aparece. Então eu vou colocar isso entre aspas, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó?
Então, primeiro, aqui eu tenho o meu comando, aqui eu tenho minha função, ok? Aqui eu tenho o intervalo, ou seja, quais são as células que ele deve contar, e aqui é o que ele deve contar, o que ele deve contar. Então, no caso, ele vai contar quantas vezes o x aparece. Então, no caso, ele deve devolver para mim quantos? 1, 2, 3. Ou seja, ele deve contar que existem 3 letras x. E se eu quisesse agora saber quantas vezes o y aparece? A mesma coisa, igual conte ponto c. O que eu vou fazer? Abro parênteses. Tenho que definir um intervalo, vai de quanto a quanto? Vai do A5 até o G5. Então, eu coloco aqui A5 até o G5. Como é que eu falo o intervalo? Separando por 2 pontos. Ó, vá, o que eu estou falando aqui? Ó? Você vai selecionar da A5 até a célula, da célula A5 até a célula G5. Vou colocar para identificar que eu estou terminando o intervalo. E o que ele tem que contar? Ele tem que contar agora quantas vezes o y aparece. Tudo bem? Quantas vezes o y aparece aqui? Ó? O y aparece 1, 2, 3 vezes também, tá? E por último, vamos fazer aqui quantas vezes o z aparece. Então, mesma coisa. Conte ponto c, ok? Tudo bem? E aí eu defino o meu intervalo. O intervalo é o mesmo, do A5 até o G5. Coloco ponto e vírgula. E aí eu vou verificar quantas vezes o Z aparece. Tudo bem? Então, olha só. Então, esse é o comando conte-c, tá? Então, vamos agora fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo agora no Calc de como utilizar esse conceito. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no Calc. Cadê o Calc? Está aqui. Vou rapidamente definir aqui a largura da minha célula. Vou centralizar na horizontal e vou centralizar na vertical. Vou colocar a fonte tá Roma. Vou aumentar o tamanho da letra para 14, ok? Tudo bem? Então vamos imaginar que aqui eu tenho uma lanchonete. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma lanchonete. Lanchonete do Pedro. Ok? Então aqui eu tenho uma lanchonete. Vou pedir para alinhar à esquerda, ok? E aqui, por exemplo, vamos imaginar que o Pedro ele vai somar, por exemplo, aqui ele tem a primeira semana. Ele tem aqui a primeira. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Primeira semana. E aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter a segunda, terceira e quarta semana de um determinado mês. Então vamos lá. E aqui ele tem o quê? Ele vende os lanches e ele vai anotando em cada célula os lanches que ele vendeu. Então vamos imaginar que aqui ele vendeu um bauru. Aqui ele vendeu um pedaço de pizza. Tá? Então ele vendeu um pedaço de pizza. Ok? Aqui ele vendeu, faz de conta, um X salada. Aqui ele vendeu, vamos imaginar que ele vendeu um cachorro quente. Ok? O que mais que ele pode ter vendido? E um americano. Tá? E aí nos outros dias vamos colocar aqui, ele vendeu, vamos imaginar que também ele vendeu um bauru. E nos outros dias, nas outras semanas, ele vendeu mais ou menos as mesmas coisas. Então ele vendeu X salada em outros dias, né?
Ele vendeu Bauru. Ele vendeu pedaços de pizza. Ok? Ele vende cachorro quente. Vendeu cachorro quente, vendeu cachorro quente. Aqui ele vendeu cachorro quente, aqui ele vendeu cachorro quente, ok? Aqui ele vendeu x-salada. Aqui ele vendeu x-salada, aqui ele vendeu x-salada. Aqui ele vendeu Bauru. Beleza? Então ele vendeu vários itens, ok? E aí ele quer saber quantos cachorros quentes ele vendeu, quantos pedaços de pizza ele vendeu, quantos baurus ele vendeu. Por quê? Ele tem um valor para cada um. Então o que ele está vendendo aqui? Ó? Então aqui ele tem um produto. Aqui ele tem o valor unitário desse produto. Aqui ele vai ter um subtotal, tá? E aqui ele tem o número do produto. Então, quais são os produtos que ele está vendendo? Ele está vendendo Bauru, certo? É o número 1 que eu quero aqui. Oh, meu Deus do céu. Tá? Ele está vendendo Bauru. O que mais que ele vende? Ele está vendendo pizza. Aqui. Opa, pedaço de pizza. Ok? Aqui eu já vou puxar. Eu não sei quantos produtos são. Ele está vendendo pedaço de pizza, ele está vendendo x-salada. Ele vende cachorro quente. Ele vende, o que mais que ele vende? Bauru, pedaço de pizza, cachorro americano ele vende. Ok? Ele vende 5 produtos diferentes. Bauru, pedaço de pizza, x-salada, cachorro quente, ok? Então são esses os produtos que ele vende. Vamos colocar um valor para cada um. Vamos imaginar que o Bauru ele vende por 5, o pedaço de pizza ele vende por 4, o x-salada ele vende por 6, o cachorro quente ele vende por 4,50 e o americano ele vende por 7. Vamos colocar isso daqui. Aqui eu vou tirar o x total daqui, o subtotal aqui, e aqui eu vou colocar a quantidade. Ok? E aqui é dinheiro, né? Então eu vou procurar aqui a moedinha, e aqui o subtotal também vai ser dinheiro. Então agora que eu vou usar o comando CTRL+C. Por quê? Eu vou colocar aqui uma matriz aqui, ó. Uma grade, né? Ok? Então, o que acontece aqui? Eu quero saber, por exemplo, quantos baurus ele vendeu, para que eu possa descobrir quanto que ele ganhou vendendo Bauru. Então, aqui eu vou usar quem? Eu vou usar o CTRL+C. Então, eu vou definir um intervalo que vai daqui até aqui. Eu vou simplesmente selecionar tudo isso. Esse daqui vai ser meu intervalo, tudo bem? Vai ser da C4 até o meu H7. Então, vamos começar. Eu quero saber quantos pedaços de Bauru ele colocou. Então, igual, conte, né? Conte.c, o quê? Eu tenho que definir o meu intervalo. Meu intervalo vai de quem? De C4, separado por 2 pontinhos. Então, o C4 é onde começa o meu intervalo. Aí, os 2 pontinhos vai me indicar aonde vai terminar o meu intervalo. Então, ele vai até o meu H7. Vai até H7, ok?
Terminei de definir o intervalo, eu coloco ponto e vírgula. Para definir que eu acabei meu intervalo, eu coloco ponto e vírgula. E agora eu quero saber quantos o quê? Quantos Bauru eu tenho. Então eu coloco Bauru, entre aspas. E dou Enter. E ele está me dizendo que eu tenho 5 Baurus. Vamos ver? 1. Vamos ver se tem mais Bauru aqui. 2. 3. 4. 5 Bauru. Certo? Então eu tenho 5 Baurus. Então se eu mudar aqui, ele vai me dizer. Vamos agora contar quantos pedaços de pizza. Então a mesma coisa. Igual, conte ponto C. Tenho que definir o intervalo. O intervalo vai do C4 até aonde? Vai até o H7. Então eu ponho C4, começa o intervalo, 2 pontos, H7 para definir que o meu intervalo acabou. Coloco ponto e vírgula, porque eu terminei de definir meu intervalo. Ok? E o que eu quero agora? Eu quero saber pedaços de pizza. Então eu coloco entre aspas, pedaço de pizza. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Então tem 4 pedaços de pizza. Vamos ver se é verdade? Então vamos ver aqui se é verdade que tem 4 pedaços de pizza. Tem um pedaço de pizza. Tenho 2 pedaços de pizza. Vamos ver aqui se eu tenho mais algum. 3 pedaços de pizza. Tem que ter mais um. Aqui, ó, pedaço de pizza. Tudo bem? 4 pedaços de pizza. Então tá certo. Agora eu vou verificar quantos x-saladas eu tenho. Então vamos lá. Mesmo processo. Coloco igual, conte ponto C. Abro parênteses. Eu tenho que definir o meu intervalo. O intervalo é o mesmo, né? Mas eu também posso fazer assim, ó. Clica no primeiro e arrasto até que é o final, certo? Ó. Tá vendo que ele colocou do C4 até o H7? Coloco o ponto e vírgula para indicar que eu terminei de definir meu intervalo e coloco X salada. E aí ele está me dizendo que tem 8 X salada. Vamos ver se eu tenho 8 X salada mesmo. Ó. Vou mudar a cor aqui do X salada. Vou colocar um laranja. 1 X salada. 2 X salada, 3 X salada, 3 X salada, 4 X salada, 5 X salada, 6 X salada, 7 X salada, 8 X salada, ok? Tá certo então. E agora eu vou verificar se é cachorro quente. Então vai conte ponto C. Aí quem é o meu intervalo mesmo? Meu intervalo, ele é isso aqui, ó. Então eu já clico aqui onde começa o intervalo e arrasto até onde termina o meu intervalo. Oh, errei, ó. Então vou de novo. Vem daqui até aqui. Ok? Vou colocar aqui o ponto e vírgula para dizer que eu terminei de definir. E agora eu quero ver se ele tem cachorro o quê? Cachorro quente. 6 cachorro quentes. Vamos ver se é verdade. Que ele tem 6 cachorro quente, ó. Um cachorro quente. Vou colocar um cachorro quente. 2, 3, 4, 5, 6 cachorros quentes. E agora, tá certo? E por último agora o americano. Igual, conte ponto C, abro parênteses. Qual é o intervalo? Eu defino do começo até o final do meu intervalo. Ele já colocou ali para mim, ó, do C4 até o H7. Coloco o ponto e vírgula para indicar que eu terminei de definir o intervalo e coloco americano. Fecha parênteses, ok? Tem apenas um americano. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu consegui identificar quantas vezes cada produto aparece. E agora eu vou fazer uma fórmula. Toda fórmula começa com sinal de igual. Vou fazer a quantidade vezes o valor unitário do produto. E aí eu achei que 5 baurus a R$5 cada um dá 25. Venho aqui no quadradinho preto, no canto inferior direito, arrasto. E aí eu já sei o total de cada um dos itens que eu vendi. E agora eu vou achar o meu total geral. Total
geral, quanto vai ser? É só eu fazer a somatória disso daqui. Aí eu venho aqui na letra sigma, ó, aqui em cima, clico em soma, pronto. Vai dar R$ 123. Tudo bem? Então, eu usei o comando, a função C, para contar quantas vezes cada um dos itens aparece. Imagina isso daqui enorme, 200, 300 itens. É mais fácil você usar o Conte C para descobrir para você quantas vezes são. Tudo bem? Então, nessa aula nós aprendemos o quê? Nessa aula nós aprendemos o Conte C. Ele vai contar quantas vezes um determinado dado, uma determinada informação aparece. Ok? Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.